Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pelos compartilhamentos e pela interatividade. No 981701434 é o nosso WhatsApp. Não se esqueça que eu estou com você. No programa de hoje, muitas informações, todas elas com o intuito de levar até você a informação precisa para que você fique sempre bem atualizado. Nossa página no Facebook também atualiza com informação você, internauta, na página do Hora Geral. Olha, no segundo bloco vamos conversar com o Fernando de Maria. Ele é jornalista, ele é professor universitário, ele é um dos responsáveis do BOC News e também da Enfoque Comunicação. E vamos conversar com ele alguns temas de importância para a nossa região e de importância também para o nosso público telespectador e internauta. Tá certo? Bom, vamos começar com informação? Afinal de contas, esse é o forte do Hora Geral. Olha, uma apreensão de cocaína hoje. Prestem bem atenção. Olha a quantidade. Ô, Douglas, isso aí é a goiabada? É, sim. Dá só uma olhada. Olha só aonde que eles estavam armazenando a cocaína. Prestem bem atenção, amigos. Equipes da Receita Federal realizavam uma ação de rotina quando localizaram 670 quilos de cocaína escondida em meio a uma carga de goiabada, que tinha como destino o porto de Antuérpia, na Bélgica. A apreensão teve auxílio de um dos cães farejadores da Receita Federal. A droga foi entregue à Polícia Federal, que vai investigar a procedência. Só para que você tenha uma ideia, amigos do Hora Geral, no ano passado, a Alfândega de Santos interceptou mais de 20 toneladas de cocaína em cargas destinadas à Europa. O que significa, e é muito fácil a gente entender, não precisa ser especialista. Ô Douglas, o Porto de Santos não costuma ser rota para grandes quantidades de drogas, de cocaína, como é o caso dessa apreensão, 670 quilos? Sim. Ô Douglas, esses cães farejadores só tinha um e esse único cão farejador foi quem auxiliou para que numa inspeção de rotina a alfândega detectasse essa grande quantidade de cocaína? Sim. Douglas, nós não somos o maior Porto de Santos, né? Que tinha o nome de Codesp e agora passou para chamar Porto Authority? Sim. E por que não investir cada vez mais em equipamentos para minimizar ou dificultar que as drogas sejam embaladas ou envolvidas nessas cargas e possam ir para outros portos? Porque não é novidade e é algo recorrente, principalmente com relação aos cães farejadores, Por que não, termos aí um porto seguro aqui no estado de São Paulo, na cidade de Santos? Isso tudo envolve, no meu entendimento, força política, E esse daí é uma das lideranças pelo Porto ser federal que o presidente Jair Bolsonaro deveria dar uma atenção maior, Nós sabemos o quanto que o porto é importante, 33% do que entra e sai do Brasil passa pelo Porto de Santos, mas há necessidade também de ter um porto seguro, competitivo, Existe até um sistema de segurança que foi implementado há alguns anos, que é o ISPS Code, para justamente dar segurança ao Porto de Santos. Parece que existem gargalos locais frágeis para passar uma quantidade dessa. Não foi 6 quilos de cocaína, Foi 670 quilos de cocaína que foram apreendidos no Porto de Santos, tá certo? Então, que as autoridades fiquem mais de olhos abertos, Vamos saber se o tempo vai continuar quente ou não, como o dia de hoje, apesar de uma noite gostosa, mas durante a tarde esquentou. Alô, alô, meu amigo Celso Vernizzi. Boa noite, Celso. Alô, amigos. Olá, Douglas. Hora Geral. Boa noite, gente. Tempo instável ainda entre o litoral sul e o Paraná. Chuvas isoladas que acontecem agora à noite em algumas praias de São Paulo, principalmente em direção à divisa do Paraná.
Chuvas ainda próprias do verão. Amanhã repete a dose, muito calor. Hoje deu 33, 34, amanhã também pode até passar disso, chegar aos 35 graus durante a tarde. Esse calorão vai trazer chuvas isoladas à tarde, aquela que cai num lugar, não cai no outro, como tem acontecido ultimamente. Mas a partir de amanhã à noite, a aproximação de uma extensa área de instabilidade que está provocando chuva no Paraná vai determinar a mudança no tempo para pior. Quinta e sexta-feira serão 2 dias que poderão ter acumulados de chuva muito significativos em nossa região. Temperaturas vão continuar elevadas, o clima vai continuar abafado e tudo isso somado com as áreas de instabilidades, combustível certo para rajadas de vento temporais entre quinta e sexta-feira. Portanto, é bom estarmos prevenidos. Mas amanhã, quarta, repito, sol pela manhã, à tarde, nuvens escuras, chuvas e trovoadas isoladas próprias do calorão. De quarta à noite para quinta, mudando. Grande abraço a todos, uma ótima noite e até amanhã. Até amanhã, meu amigo Celso Vernizzi. Você viu que amanhã tudo bem, né? Mas lá para quinta e sexta o tempo vai mudar. Bom, gente, lockdown é uma palavra estrangeira que causa preocupação quando a gente ouve, mas em alguns países, lockdown é obrigado a ser implementado para diminuir o número de pessoas que estão se contaminando com a Covid-19. Veja o que está acontecendo no Reino Unido. O Vinícius está colocando imagens na tela para explicar melhor. É isso mesmo. Olha só o que está acontecendo, amigos do Hora Geral, no Reino Unido. Ele está iniciando o 3º lockdown. É isso mesmo. Nessa terça-feira, em seu 3º lockdown, com o objetivo de conter a variante mais contagiosa do coronavírus, cerca de 27 mil pessoas estão internadas com a doença só na Inglaterra. Número 40% maior do que o registrado no pico da pandemia em abril. Só para que você entenda, o Reino Unido começou no início da semana a vacinar pessoas de grupo de risco com a Covid-19, que é uma vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. O Vinícius já está colocando já a vacina para que você tenha uma ideia. Olha só, isso tudo lá no Reino Unido, né? É a vacina Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. O país é o primeiro do mundo a aprovar a vacina e também o primeiro a aplicá-la, como você está vendo. Segundo o Serviço Público de Saúde britânico, 520 mil doses estão prontas para serem distribuídas. A vacina é aplicada em 2 doses. Sabe quem é esse daí? Não sabe? É o Brian Pinker, de 82 anos. Ele foi o primeiro a receber a vacina em um hospital na própria Universidade de Oxford, perto de onde a vacina foi desenvolvida, né? Tá vendo? Olha só, corajoso, hein? Corajoso. Vamos continuar ainda falando sobre as vacinas, uma grande expectativa que nós estamos tendo. Vamos continuar com as imagens, afinal de contas, já estão preparando vários laboratórios no mundo, não é isso mesmo, Vinícius? As vacinas, inclusive a expectativa que nós estamos tendo é que, olha só que boa notícia, importação de 2 milhões de doses da vacina de Oxford está confirmada no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores informou no dia de hoje que está confirmada a importação de 2 milhões de doses produzidas na Índia da vacina de Oxford. De acordo com Itamaraty, as doses começam a chegar no Brasil ainda neste mês, agora, janeiro. A importação pela Fiocruz foi autorizada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas ainda não há autorização para a aplicação na população. O comunicado vem um dia após o presidente do Instituto Serum, laboratório indiano contratado para produzir 1 bilhão de doses da vacina de Oxford, afirmar que o governo indiano não permitiria a exportação. Mas, nesta terça-feira, Adam Pounavala voltou atrás e afirmou que a exportação de vacinas está permitida para todos os países. Essa é uma boa notícia. E olha, como brasileiro, eu estou nessa expectativa o mais rápido possível. Nós precisamos ter, a partir da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, a aprovação, seja da BioNTech, da Coronavac, ou seja, uma vacina que possa ser distribuída. Eu sei que muitos criticam, talvez a demora, mas é importante a gente ter a certeza de estar oferecendo à população uma vacina que vá combater a Covid-19, para que não haja problemas maiores no futuro.
Rápido intervalo comercial. Na sequência, vamos conversar com Fernando de Maria. Ele é jornalista do Boc News, da Enfoque Comunicação. Vamos conversar com ele. Mas depois do intervalo, eu volto já com Hora Geral. É rápido. Já estamos de volta para o segundo e último bloco de hoje do Hora Geral, e eu tenho anunciado desde a abertura do programa que nós iríamos conversar nesse bloco com o jornalista e professor universitário, meu amigo Fernando de Maria. Ele é do Boc News, da Enfoque Comunicação, enfim, uma figura conhecidíssima no meio jornalístico, né? E eu vou bater um papo com ele, conversar com ele sobre temas importantes que é relacionado a todos nós, moradores aqui da região metropolitana da Baixada Santista. Boa noite, meu amigo Fernando de Maria, tudo bem? Boa noite, Douglas. Boa noite também aos telespectadores aí do Hora Geral. Muito obrigado por mais uma participação. E um bom ano a todos aí, em 2021, bem melhor que esse 2020 que passou. De Maria, tem alguns temas importantes que eu quero a sua análise junto com os amigos que estão acompanhando o Hora Geral, seja pela TV, seja pelas redes sociais. Nós tivemos um início do ano bem diferente. O fechamento de algumas praias, como é o caso de Guarujá, de Santos, e o não fechamento de outras praias, que é o caso de Praia Grande, Mongaguá, né? Por exemplo, as praias do Litoral Sul. E isso acende uma espécie de uma confusão entre os prefeitos que compõem a região metropolitana. E você sabe muito bem, você como um dos responsáveis do Boc News e também da Enfoque Comunicação, o quanto que nós sempre cobramos uma ação metropolitana. Será que é difícil ter o entendimento dos prefeitos num tema tão importante que é a pandemia? Porque alguns optaram por fechar a praia, outros não. Faltou o que aí? Uma união metropolitana para resolver um problema tão grave que é o da pandemia? Sem dúvida, Douglas. Esse foi um grande problema, um momento de transição, até porque alguns prefeitos são novos, foram possados agora no dia 1º, outros reeleitos, mas isso, obviamente, faltou um pouco dessa articulação. Isso é reflexo também do atual momento que a AGEM está passando. A AGEM, ela simplesmente, e o CONDES, de certa forma, principalmente a AGEM, ela não tem muita atuação nesse sentido, infelizmente. Esperamos que a situação mude para as próximas semanas. Mas essa articulação também decorre, e isso é fato também, da disparidade, por exemplo, que os prefeitos tomaram como posição, da disparidade no número de casos e mortes, principalmente. Então, provavelmente, alguns prefeitos tomaram essas decisões porque a gente até foi objeto de matéria, reportagem nossa, tem um médico, o Dr. Carlos Eide, que ele é da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfico. Ele faz pesquisas e levantamentos muito interessantes, até um personagem bem interessante para ser entrevistado, e ele analisa e ele divulga números muito preocupantes sobre o total de mortes, por exemplo, do Covid-19 em todo o país. Ele fez um levantamento com as 95 cidades mais populosas do Brasil, ou seja, com mais de 300 mil habitantes. E, infelizmente, coincidência ou não, infelizmente, Rio de Janeiro é a cidade proporcionalmente com o maior número de mortes por Covid-19, proporcionalmente, ou seja, na relação a cada 100 mil habitantes. No caso do Rio de Janeiro, Santos em segundo lugar e São José do Rio Preto, interior de São Paulo, são as 3 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes que tem uma taxa superior a 200 mortes por 100 mil habitantes. Ou seja, 2 pessoas morreram para cada 1.000 habitantes. São números preocupantes por uma única doença, só para ter uma ideia nesse sentido. A gente já passou, infelizmente, em Santos, em mais de 900 mortes. E, não bastasse isso, Guarujá e São Vicente estão nesse ranking, que é um ranking, infelizmente, um ranking negativo, das cidades também com indicadores bem negativos em termos de mortalidade. Então, coincidentemente, especialmente Guarujá, que foi também uma cidade que fechou as praias, São Vicente, mais ou menos, não fechou como deveria, mas isso aconteceu. E, coincidentemente, são as cidades que têm indicadores mais negativos no total de óbitos. Mas, de qualquer maneira,
Douglas e telespectadores, é triste porque a gente viu aquelas cenas lamentáveis, especialmente em Praia Grande, né? Sim, sim. De Bertioga. Bertioga, a mesma situação, Litoral Sul também, mas Praia Grande chamou muita atenção, aquela multidão, e vamos sentir os reflexos, infelizmente, desse acúmulo de pessoas nas próximas semanas. Deus ajude que a gente não tenha aí um número mais qualificado. A gente sabe agora, que isso vai ser muito difícil. De Maria, tem um outro tema importante. Falta sensibilidade, no meu entendendo, a alguns governantes. Você sabe que o próprio governo do estado está aumentando a alíquota do ICMS, inclusive alguns insumos que não eram taxados passarão a ser taxados, e isso envolve justamente a comida, né, que chega nas residências dos paulistas e também dos brasileiros, mais os paulistas. E um outro aspecto, que sempre no começo do ano a gente se preocupa com a chegada dos boletos, das despesas, né, das dívidas que chegam junto com o ano novo. E eu tenho informação que o IPTU, em média, aumentará aqui nas cidades da região 4,7%. Mas a informação que eu tenho é que, devido à pandemia, Praia Grande não vai reajustar o IPTU, diferentemente de outras cidades. O que você acha dessa medida da Prefeitura de Praia Grande de não aumentar este ano o IPTU? Veja, Douglas, eu não tenho números para poder avaliar aí, obviamente, o antigo secretário de Finanças e a própria equipe de governo avaliou isso daí para dar ou não aumento, né? Eu acho que, assim, faz parte do processo, na realidade não é um aumento, seria efetivamente uma compensação da inflação, mas é claro, precisa ver detalhadamente. O IPTU em Praia Grande tem um impacto enorme, né? Por exemplo, Santos tem um impacto mais menor, por exemplo, do que Praia Grande, porque você tem aqui o ISS, que é a grande fonte de arrecadação do município, em razão, obviamente, do porto. Como há alguns anos atrás, pelo menos até o final dos anos 80, início dos anos 90, Cubatão não cobrava nem IPTU. Né? É verdade. Então, as indústrias, né? Então, só que tudo mudou. A gente acredita que esse não reajuste do IPTU tenha sido calculado e tem que ver também, Douglas, se outros impostos não foram aumentados para suprir esse não reajuste do IPTU. Nós estamos conversando com o Fernando de Maria, ele é jornalista, professor universitário, é um dos responsáveis, né, do BOC News e do Enfoque Comunicação. De Maria, eu fiz um pequeno comentário ontem na retomada do Hora Geral nesse ano de 2021, porque eu tenho notado uma certa timidez e até uma letargia em um dos principais poderes, no meu entendimento, que é o Legislativo, trazendo a discussão para as câmaras, as 9 câmaras da nossa região. Por exemplo, talvez a falta de um planejamento metropolitano para o combate, por exemplo, a Covid-19, deveria ter uma atenção maior do Executivo, cobrado pelo Legislativo, ou seja, os vereadores, que no meu entendimento são os representantes da população. Por que será que essa timidez, ela paira nas 9 câmaras da região metropolitana? A gente não pode acreditar tudo isso à pandemia, né, De Maria? Sem dúvida, né? É importante, né, que as novas casas legislativas fiquem mais atentas com efetivamente, essencialmente, no combate à pandemia, porque a pandemia não acabou, ela prossegue, né? As cidades, por exemplo, cidades como Santos e Guarujá, tem um levantamento do Tribunal de Contas do Estado, né, tiveram gastos muito elevados na Covid, né? Isso é impactante, per capita, né? Eu me lembro que per capita, Santos tinha gasto até, por exemplo, até setembro, se não me engano, algo em torno de R$280 por habitante per capita. Só para o combate à Covid? Só para o combate à Covid, esses dados estão disponíveis no portal Covid do Tribunal de Contas do Estado. E Guarujá tinha gasto
até também setembro, outubro, algo em torno de R$ 200 per capita. Como houve uma queda efetivamente naquele momento, alguns hospitais foram desativados, em Guarujá, por exemplo, o hospital de campanha foi desativado, tudo, né? Então, isso, de certa forma, houve uma diminuição das despesas, mas a gente está vendo que esse é um outro desafio dos novos governantes também. A gente está vendo um aumento ainda grande, que a gente vai sentir, infelizmente, os impactos nas próximas semanas, em decorrência dessas confraternizações de final do ano. A gente vai ter aí um aumento e aí mais despesas, ou seja, vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para botar no combate à Covid. E somando isso com o auxílio emergencial, que o governo federal, pelo menos, demonstrou que não vai continuar pagando, ou seja, vai ser um pepino, uma bomba para os prefeitos. E tem que se preparar para isso. Perfeito. E as câmaras municipais têm que atuar nesse sentido, até porque a gente sabe, Douglas, que dá para cortar muita gordura também das câmaras. Lógico. Podem, né, é uma outra realidade, não só o executivo legislativo, mas também o judiciário, que aí é mais difícil. Também tem várias dúvidas aí que podem ser cortadas, que é o momento de todo mundo estar em o mesmo objetivo. E gorduras também, né, Maria, na Assembleia Legislativa, que eu vejo uma certa timidez com relação aos nossos representantes. Nós temos 5 representantes da Assembleia. Nós temos o Wellington Moura, nós temos o Kenny Mendes, nós temos o Tenente Coimbra, o Caio França, o Paulo Correia. Esses são os nossos representantes na Assembleia Legislativa. É verdade. Não só na Assembleia, como na Câmara Federal. Inclusive, a gente vai fechar o levantamento também dos gastos. É interessante as mordomias, né? Enfim, a gente está vivendo uma quarentena, mas os escritórios continuam sendo lotados. É verdade. Nosso, né? Home theater, é só entrar nos portais dos deputados que a gente vê a locação de home theater, de veículos que são gastos nas redes sociais para autopromoção. Isso é importante também. Gastos no Facebook, no YouTube, né? E não são quantias baixas, não, são quantias elevadas, porque não pense que você, telespectador, recebe no seu celular lá o deputado, a deputada está fazendo A, B ou C, que aquilo ali é espontâneo, não. Foi patrocinado e usado dinheiro público para efetivamente fazer a autopromoção. Estou fazendo isso, estou buscando isso, estou buscando aquilo. É só entrar no portal, tem muito deputado que usa, como já usou nas campanhas eleitorais, usa dinheiro público, não particular, mas público, para autopromoção nas redes sociais. Né? E, obviamente, de olho já no próximo ano, 2022, que temos eleições efetivamente. De Maria, quando a gente fala dinheiro público, significa o quê, por favor? Do nosso bolso, né? Nós pagamos por isso, para autopromoção. E é muito bonito colocar nas redes sociais, é tudo lindo e maravilhoso que está fazendo A, B ou C. Também pode até patrocinar, desde que seja com o próprio dinheiro. Também, Douglas, até tem deputado também, existe deputado, que é interessante. Não abre mão também do auxílio moradia, né? Auxílio moradia de mais de R$4.200, mesmo trabalhando online. O auxílio moradia, por exemplo, em Brasília, mesmo trabalhando online, não comparecendo às sessões. Mas isso não abre mão. Né? Basta acessar lá o site da Câmara dos Deputados também, da Assembleia Legislativa, que vocês conseguem, telespectadores, saber um pouco também desses dados. Perfeito. É que a gente falando, parece que a gente é chato, né? Mas é o nosso papel, né? Tem que ser chato mesmo. Eu concordo. Você sabe que a sua postura, eu tenho muito também da sua postura, porque nós, como jornalistas, nós temos o intuito de informar, de averiguar. Nós temos um amigo em comum, que eu sei que você conhece muito bem, que levanta uma das bandeiras que falta no jornalismo, que é o jornalismo investigativo, que é Humberto Chalub. Conhece ele, de Maria? É claro, conheço, meu amigo, está aqui com a gente também, né? Aqui no cantinho dele, aqui também, sempre contribuindo, sempre com uma visão ampla também. Então, o jornalismo investigativo tem esse intuito, né? Muitas vezes é através do jornalismo que nós conseguimos encontrar e dar resposta à população de muitos dos problemas, dos gargalos, inclusive que se perpetuam aqui na nossa região, né? Eu me lembro de um político muito conhecido que ele falava que uma eleição termina e já começa outra.
Nós estamos próximo de uma eleição em 2022, que minha preocupação maior é de ter um número muito grande de candidatos que irão passar por aqui, levar os votos e depois nem sequer pisar na região metropolitana, que é uma região próspera, mas que tem ainda, no meu entendimento, não sei se o De Maria concorda, uma representatividade tímida com relação aos anseios e à potencialidade da nossa região metropolitana. Exatamente. Essa é uma realidade. Perguntar para muitos telespectadores, Douglas, nem lembro mais quem votaram em 2018 para deputado estadual ou federal. Senador, então, também provavelmente não lembro, mas principalmente deputado federal e estadual. Se a pessoa não lembra, ela não tem nem que cobrar. Se não cobrar, enfim, eles acabam Verdade. o que querem. Fernando De Maria, feliz ano novo. Para todos nós, Douglas, e também para os seus telespectadores, aí, um feliz ano novo a todos. Muito obrigado pela participação, aí, pela presença, e estamos à disposição. Forte abraço a todos. Muito obrigado vocês pelo trabalho que o Boc News e a Enfoque Comunicação oferece, principalmente ao público da cidade de Santos, né, e alguns temas que envolvem a nossa região. Um abraço ao Jário Sérgio, ao Humberto Chalub e toda a equipe aí do Boc News, em especial para você, meu amigo Fernando De Maria. Um abraço, Douglas. Muito obrigado. Até mais. Valeu. Bom, conversamos com o jornalista Fernando De Maria e chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Qual é o intuito do Hora Geral, amigos? De provocar temas importantes para que haja um debate, um conhecimento. Nós não estamos num período em que as coisas têm que ser escusas, falsas ou escondidas. Nós precisamos criar momentos verdadeiros de pessoas compromissadas com a nossa região, com o seu ofício, com o seu trabalho. Essa é a função do Hora Geral, uma das. Um abraço forte assim, ó. Tchau, tchau, tchau. Amanhã tem mais. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.